Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem sido uma bênção estar aqui no Rio Grande do Sul. Essa igreja eu acho que é uma das igrejas que tem o melhor ar-condicionado do ministério. A gente já teve em várias, o de vocês é top. Funciona dentro e fora do prédio, né? Mas eu sei que Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Você está em um bom lugar para receber a palavra de Deus. Você pode ter certeza que tem pessoas aqui que te amam, vibram quando falam sobre a sua vida. E eu sei que isso é reflexo do amor que Deus tem por você. Talvez você nem imagine aquilo que Deus vai fazer através de você e através dessa igreja. Porque Deus, ele trabalha com coisas que nós não conseguimos ver mesmo. Deus não trabalha com coisas que o homem enxerga e na forma, na ótica do homem. Deus trabalha com uma ótica que só Ele mesmo consegue enxergar. E talvez dentro de você existam coisas que vão florescer nesses dias que você não espera. Você está aqui? Deus deseja fazer algo muito maior do que o que você planeja com a sua própria vida. E eu te aconselho a lançar fora qualquer planejamento que você tenha, que seja abaixo daquilo que Deus tem para você. Amém? A gente hoje à noite vai falar um pouquinho de cura mesmo. Eu acredito que é importante para que a igreja esteja muito convicta daquilo que a Bíblia fala a respeito de cura, porque existe muita gente precisando de você aqui em Caxias do Sul e onde quer que você vá. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus no capítulo 6. Perdão, Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Aleluia. Eu vou falar aqui, pregar durante um tempo. Se eu falar alguma palavra que você não entende, você perdoa, tá certo? Vocês também de vez em quando falam uma palavra que a gente não entende lá do Nordeste. Aí precisa de uma traduçãozinha, mas vai dar tudo certo. Se falar alguma coisa, você pode levantar a mão, eu vou interpretar de uma outra forma para você entender direitinho. Eu sei que vai ser muito bom. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra é toda a verdade que precisamos para viver a nossa vida em vitória, da forma que Você criou, Pai, para que nós a vivêssemos. Muito obrigado pelo Teu Espírito em manifestação nesse lugar. Eu declaro o Teu poder de cura livre para operar, Senhor, e se existe algum irmão, alguém que venha nessa noite, que precise receber cura, eu declaro em nome de Jesus, que essa pessoa sairá aqui de posse da sua bênção sobre a vida dela. Muito obrigado pela graça, pela unção, pela liberdade nesse lugar, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e, Pai, recebermos um alimento que vai nutrir o nosso espírito. Muito obrigado por tudo que Você fará no nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Se você faz parte do Verbo da Vida, certamente você conhece esse versículo, mas graças a Deus não faz mal ler um versículo conhecido novamente. Pelo contrário, amém? É alimento para você. Ele diz: de fato, sem fé é impossível, diga impossível, agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que versículo maravilhoso, ele coloca uma luz aqui. Se você deseja agradar a Deus, se você deseja se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe. Existem algumas versões em inglês que não trazem esse versículo nessa construção, de que quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Até porque você não vai conseguir se aproximar dEle sem saber que Ele existe. Mas em algumas traduções você vai encontrar uma referência a que alguém que se aproxima de Deus precisa conhecer quem Ele é, crer no que Ele é. Você está aqui, irmão? Deus, Ele é amor, a Bíblia fala tantas coisas sobre Deus, mas uma das coisas que você precisa saber para que você possa se aproximar dEle com confiança, é saber o caráter do seu Pai. Deus, Ele é um Deus de amor, de restauração. Deus é um Deus que tem interesse em abençoar o homem. Existem pessoas que ficam profundamente incomodadas quando nós falamos alguma coisa da palavra e nós dizemos que Deus está interessado em abençoar o homem. Para elas parece uma coisa estranha, mas a primeira coisa que Deus fez na hora que criou o homem em Gênesis 1 foi abençoá-lo. Isso quer dizer que Deus tem interesse de abençoar o homem, faz parte do plano dele. E para que o homem possa desfrutar dessa bênção, ele precisa se aproximar de Deus crendo em quem Deus é. Porque é pela fé que nós vamos poder agradá-lo. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre agradar a Deus. E existe uma que eu lembro em Números no capítulo 14, nós não vamos ler agora, mas o povo de Israel disse: se Deus se agradar de nós, Ele vai nos fazer possuir a terra que está diante de nós. Se Deus se agradar de nós, meu irmão, se você quer agradar a Deus, você deve desenvolver uma fé forte.
para qualquer área da sua vida, para qualquer bênção que você precise, para qualquer bênção que você precise compartilhar com outra pessoa. Fé é uma base para que você possa viver a sua vida cristã em todas as áreas. Não se canse de ouvir sobre fé. Você está aqui? Você não pode cansar de ouvir fé, assim como você não cansa de comer churrasco por aqui. Falei em churrasco, os irmãos ficaram animados, gostei. Você não deixa de comer um alimento só porque você já comeu ele em algum momento da sua vida. Pelo contrário, você precisa de nutrição contínua. Amém? Para eu estar aqui, você nem sabe, mas eu estou me nutrindo bem certinho. Direitinho, porque eu preciso de nutrição continuamente. E nós precisamos desenvolver uma fé forte e manter uma fé forte, para que nós possamos provar de todos os benefícios que Deus tem para nós, inclusive cura. Cura não acontece por acaso. Se você está aqui e você precisa de cura em alguma área do seu corpo, ou alguém na sua família, eu vou te dizer, não vai acontecer como uma fruta madura que cai do pé. Você precisa desenvolver confiança em Deus. Crer em quem Deus é e se aproximar dele só vai ser possível quando você sabe o que Deus pensa ao seu respeito. Qual o desejo dele para você? Você não vai se aproximar para pedir algo a alguém com confiança se você não sabe qual é a vontade dele. Não é assim? Você pode pedir com confiança para alguém que você conhece o que essa pessoa pensa ao seu respeito. E a Bíblia diz que uma das necessidades, ou dos pontos que nós precisamos adicionar à nossa oração é confiança. Confiança, 1 João 5,14. Esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, nós recebemos aquilo que nós pedimos. Confiança, desenvolver uma fé forte naquilo que Deus diz. Agora lá em Hebreus 11, no versículo 1, se você puder voltar um pouquinho, a Bíblia diz, ora, a fé é a certeza, diga certeza. Certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E todo o capítulo 11 ele vai falar sobre personagens aqui que desenvolveram fé, agiram em fé. Existe uma Bíblia, a Mensagem, ela diz, em cada história dessas que vai ser narrada, que por um ato de fé alguém fez alguma coisa. Por um ato de fé Abraão ofereceu Isaac. Por um ato de fé Noé construiu a arca. Existem atos de fé que vão desencadear determinados benefícios para você também. Amém? Agora, para a gente andar em fé, vamos lembrar do que fé significa. Fé é certeza. Como o pastor Bud costumava dizer, fé é uma plena convicção de uma coisa que você ouviu. Existe uma Bíblia, a Bíblia amplificada, no versículo 1, ela traz a tradução dessa forma. A fé é a garantia, a confirmação, o título de posse, diga título de posse, das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que não podemos ver, e a convicção da sua realidade. A fé compreende como real um fato que não é revelado pelos sentidos. Presta atenção nisso. A fé compreende como real um fato que não é revelado pelos seus sentidos. Um título de posse de uma coisa que te pertence. Meu irmão, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, você está escutando algo que já te pertence, uma realidade que está disponível para você, mas que deve ser apossado pela fé, esse título de posse, essa confiança antecipada de alguma coisa. Quando você vai em supermercado, ou quando você vai comprar um móvel que seja grande demais, que você não pode comprar e levar na mesma hora, não pode levar nos ombros, uma geladeira, não sei, um sofá, você não sai de lá de posse do objeto, você sai de lá só com uma nota, dizendo para você que aquilo já te pertence. Você chega em casa e você não precisa ficar com dúvida se aquilo vai chegar, você sabe que o título de garantia já está na sua mão. Amém? A palavra de Deus, ela é a nota fiscal que nos garante as promessas e as bênçãos que estão escritas nela para você. Você pode não ter nenhum sentimento no seu corpo de que cura aconteceu, mas uma vez que você entende o que a Bíblia fala sobre cura, você decide se apossar daquele fato, que não vai ser revelado pelos seus sentidos anteriormente, vai ser revelado depois.
O sentir, ele sempre vai acompanhar a fé. Mas como eu disse, ele vai acompanhar a fé, vai ser seguido da fé. Eu vou te dizer, pessoas, nós temos visto, temos acompanhado isso. Muitas das pessoas que nós temos visto receber cura no centro de cura, elas não receberam um sentimento de que a cura iria acontecer. Mas quando a convicção chega, o sentimento, ele acompanha. Amém? Uma vez que você encara a palavra de Deus como uma verdade absoluta sobre a sua vida. Como eu costumo dizer, a palavra de Deus, ela precisa ser a certeza que você precisa para andar de acordo com aquilo que você está aguardando, de acordo com aquilo que você está esperando. Se você tem uma palavra de Deus, meu irmão, você tem tudo, porque aquilo que Deus diz, ou é, ou se torna aquilo que Ele fala. Ah, pastor, eu estou me vendo doente, eu estou me sentindo doente. Nós temos boas notícias hoje à noite. A Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado. A Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus você foi perdoado. Irmão, nem sempre você vai acordar se sentindo salvo. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas de onde eu era, pessoas acordavam e diziam, rapaz, já acordei me sentindo desviado. Como é que acorda se sentindo desviado? É só acordou com aquele, não acordou sentindo um arrepio, não acordou sentindo uma coisa diferente. Meu irmão, você vive pela fé e não pelos sentimentos. Você não vive por aquilo que o seu corpo diz, você vive por aquilo que Deus diz. Da mesma forma que você não precisa se sentir salvo, você precisa simplesmente receber a salvação pela fé, cura é da mesma forma. Pode ser que você saia daqui hoje à noite e você não sinta alguma coisa, mas pela fé na palavra de Deus, você pode ter certeza, meu irmão, que a partir do momento que você decide confiar de que Deus é mais sábio do que você deixa a força, o poder dele entrar em operação junto com essa sabedoria. Deus é profissional em ver coisas que não são aparentes diante dos olhos dos homens. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Abraão. Deus chamou ele de pai de nações antes dele ter um filho. Enquanto Abraão era só um velhinho triste por não ser pai. Era casado com Sara, que também não tinha possibilidade de gerar filhos. Deus disse, Abraão, você agora vai ser Abraão. Coisa maravilhosa. Deus não esperou nascer o primeiro para dizer que ele era Abraão. Deus disse, você é pai de uma multidão. Abraão significa pai de uma multidão. Então Abraão agora, ele andava pelos cantos, e quando alguém perguntava o nome dele, ele não dizia mais Abraão, ele dizia, eu sou pai de uma multidão. E talvez pessoas olhavam para ele e diziam, Abraão, tu é pai de ninguém. Não tem filho, como é que tu é pai de alguém, rapaz? Mas ele disse, Deus está dizendo que eu sou Abraão, pai de uma multidão. O que aconteceu? Aquilo que Deus disse aconteceu para ele. A Bíblia fala de Deus encontrando Gideão, um homem que deveria liderar um exército e salvar o povo de Israel, mas que naquele momento estava escondido dos midianitas, com medo tremendo, escondido num lagar. E a Bíblia diz que o anjo de Deus aparece para ele e diz, ei, valente, valente, escondido com medo, covarde. Mas Deus olhou para ele e disse, eu estou vendo um valente. Alguém pode dizer que isso é loucura, mas graças a Deus essa loucura é real. Quando você agarra e a partir desse momento, todas as vezes, meu irmão, que você agarrar uma palavra vinda da parte de Deus, aquilo que está escrito, você pode ter certeza que Deus está vendo uma coisa que você não está vendo ainda. É só o ponto de vista, o tempo vai revelar que Deus realmente é fiel para com a palavra dele. Não pare de acreditar naquilo que você tem agarrado, que você tem se apossado no seu coração. Amém? Se você quer ver sua realidade mudando, não fique parado esperando ela mudar, faça ela mudar. Agarrando as convicções que vêm no seu coração, a respeito de qualquer área que seja. Se nós estamos falando sobre cura, eu quero que você abra comigo em Mateus, no capítulo 9, Mateus 9, versículo 26. Mateus 9, versículo 26. Jesus aqui, ele tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo. Foi Jairo? Isso mesmo, né? Eu só chamo Jairo de Lázaro. Aí eu fico confuso quando é Jairo ou Lázaro. Mas Lázaro parece que não teve
dos meninos que estão escritos na Bíblia, né? Foi Jairo mesmo. Diz que ele tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo. E a fama, versículo 26, daquele acontecimento correu por toda aquela região. Pessoas começaram a falar da fama de Jesus. Graças a Deus a fama dele era uma fama boa. Ele estava curando pessoas. E nesse momento a Bíblia diz no versículo 27, partindo dali, seguiram-nos 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: crede que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Vamos parar e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Jesus tinha acabado de curar, de ressuscitar a filha de Jairo. De fato ela estava morta, e todo mundo começou a falar daquilo. Jesus é um homem que ressuscita mortos. E os cegos ouviram aquilo e disseram: ele deve ter alguma coisa para nós. E a Bíblia fala que eles chegaram perto de Jesus e começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Diga misericórdia. Eles ouviram que Jesus podia, mas eles não conheciam o desejo de Jesus de fazer alguma coisa. Eu vou te dar uma boa notícia hoje à noite: você não precisa fazer exatamente como esses cegos fizeram, porque você só pede misericórdia para alguém que não tem misericórdia em relação a você. Você pede misericórdia quando não tem. Nós já começamos falando aqui, meu irmão, Deus é amor. Ele é a compaixão no seu nível mais alto. Ele é totalmente compassivo, totalmente desejoso de te abençoar. Jesus, falando sobre ele, disse: qual pai vai dar uma coisa ruim para um filho? Se pedir pão, vai dar pão, não vai dar uma cobra. O Pai Celeste muito mais. Ele está desejoso de promover cura. Agora, existe algo que eu devo fazer para que a bênção dele se estabeleça na minha vida. Esses 2 cegos ouviram, começaram a clamar por Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu imediatamente. Ele estava saindo da casa de de Jairo, só para ver se você está acordado mesmo. Ele estava saindo da casa de Jairo e indo pelo caminho, e esses homens começaram a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que só houve um contato de Jesus com esses homens na hora que Jesus estava entrando em casa. Você vai ver várias vezes nas Escrituras Jesus respondendo pessoas de forma imediata. Mas no caso específico desses 2 homens, Jesus precisou chegar para eles. No versículo 28, vamos ler de novo. Ele diz: tem compaixão de nós. Versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: crede que eu posso fazer isso? E eles responderam, eles responderam: sim, Senhor. Existe uma versão, se não me engano, a NVI, diz que a pergunta de Jesus foi: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eu não sei se você já ouviu por aí, eu já ouvi várias pessoas dizendo: irmão, eu não creio em cura porque eu já orei e não aconteceu. Eu já falei e não aconteceu como eu queria. E eu vou te dizer, meu irmão, cura não se manifesta pelo muito falar ou pelo muito orar. Existe algo que deve estar envolvido com a oração que vai promover resposta. Já ouvi várias vezes pessoas dizendo: rapaz, você quer era uma música antiga, quer vitória, vai chorando, vai gemendo e chorando. Vitória vai chorando, geme e chora. Porque pode ser que o choro produza alguma coisa. E eu quero te dizer, meu irmão, existe um choro que pode produzir alguma coisa quando ele é envolvido com fé. Mas não é o choro e o sofrimento que vai atrair a glória de Deus. Esses homens estavam clamando há muito tempo. Mas chega um momento em que eles se aproximam de Jesus, aí Jesus pergunta para eles: vocês finalmente creem que eu sou capaz de fazer isso? E na hora que esses homens dizem sim, eles liberam algo que nós conhecemos como a lei da fé. A lei da fé: você acredita em uma coisa, você fala o que acredita. E sobre as palavras dele, é tanto que a Bíblia diz no versículo 29, então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme, o que, gente? A vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Seja feito conforme você está acreditando. O poder de Jesus estava conectado com a fé dessas pessoas e com a liberação daquilo que elas estavam acreditando. Como foi esse processo? Só para a gente lembrar. Eles ouviram, eles começaram a até falar, mas Jesus pergunta para eles, quando tem a oportunidade de ter um contato mais pessoal com eles, mais próximo: vocês acreditam mesmo que eu sou capaz de fazer isso?
e mediante as palavras daqueles homens, o poder de Deus entra em operação. Meu irmão, eu vou te dar uma boa notícia. Nós não precisamos orar muito para que Deus possa liberar poder para fazer alguma coisa. Porque o poder de Deus está conectado com palavras de fé. Você pode orar o quanto quiser pedindo poder. Meu irmão, se Deus pudesse falar de forma audível com muitas dessas pessoas, ele diria, o poder já está aí, faça alguma coisa com ele. A eletricidade existe na Terra desde que a Terra foi criada. Só há poucos séculos atrás o homem conseguiu canalizar essa eletricidade para a lâmpada, para o ar-condicionado, para tantas outras coisas. Porque existem leis que regem esse poder. Eu não estou aqui para dificultar coisas, para receber cura, eu quero facilitar para você. Amém? Agora, existem regras que devem ser seguidas, você deve confiar que Deus é capaz de fazer alguma coisa por você. Ah, irmão, eu preciso crer numa cura e está difícil para mim, o que eu faço? Meu irmão, começa a estudar na Bíblia para entender o que Deus é capaz de fazer por pessoas que podem acreditar nele. Você vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, várias palavras que corroboram a ideia de que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade que seja. Ele não tem problema de fazer, ele não tem problema de conceder órgãos novos se alguém precisa. Você me desculpa porque eu falo gritando, é porque eu fico animado, eu falo gritando mesmo. Já tentei me controlar várias vezes. Deus está vendo. Se joga, né? Vocês falam? Né? Meu irmão, Deus está pronto. O poder está pronto. Você não precisa trabalhar pelo poder. Você não precisa trabalhar pelo amor. Ele já tem o poder, ele já tem o amor. Agora a sua fé vai atrair esse poder para manifestação na sua própria vida. E esse poder é liberado através de palavras. Palavras são containers. A palavra, ela carrega alguma coisa. Uma palavra, ela pode carregar medo. Uma palavra pode carregar incredulidade. Uma palavra pode carregar um espírito errado, uma obra da carne, que vai ser manifesta na pessoa que escuta uma palavra errada. Mas graças a Deus, uma palavra cheia do poder de Deus promove cura, não importa qual seja a dificuldade. Uma palavra que é liberada embaixo de uma convicção de quem Deus é, o que Ele pode, o que Ele deseja fazer, vai liberar o poder que seja necessário. Abra lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16. Mateus, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, diga meramente, com a palavra. Diga palavra. Meu irmão, não subestime o que você escuta ou o que você fala. Porque palavras contêm poder, construtivo ou destrutivo. Se a gente fosse falar só sobre palavras, a gente ia ter muito tempo para falar aqui sobre uma coisa. Lá em Atos, no capítulo 11, quando o anjo falou com Cornélio, ele disse: manda chamar Pedro, que está na rua direita, ele vai te dizer palavras mediante as quais você vai ser salvo. O problema é que às vezes a gente espera que Deus realmente faça de uma forma muito difícil, que seja complicado para a gente. Mas Ele escolheu fazer através de palavras. Palavras salvam. Vou repetir, palavras salvam. Por isso, como crente, você não pode se esconder, você deve falar a palavra. Você já pensou que existem pessoas que só vão ter a oportunidade de conhecer Jesus, de serem salvas dos seus problemas, se elas ouvirem a palavra que vai sair da sua boca? Pode ser que você seja a última esperança da vida de alguém. E se você decide ficar calado, Deus fica impedido de tocar aquela pessoa, porque entre você e um galho de uma árvore, ou entre você e um animal, Deus vai preferir usar você. Pode ser que aconteça através de outras coisas? Pode, Deus pode usar muitas coisas. Mas a principal arma de Deus aqui na terra e comunicação é você. Porque você é a imagem e semelhança dele. Então não fique calado com as suas palavras, com as palavras que você tem ouvido. Elas podem salvar a vida de alguém, elas podem salvar você mesmo. Então não subestime o que você escuta. Essas palavras podem produzir vida em você. Meu irmão, enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra ela altera a condição do nosso espírito, alma e corpo. Vamos ler um texto sobre isso. Abra lá em Provérbios 3, versículo 5.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração, diga todo o coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Você sabe o que é o estribo do cavalo? Aquela parte onde você coloca os pés. Se o estribo está frouxo ou se o estribo não está bem colocado, uma pessoa provavelmente vai levar uma queda. A Bíblia está dizendo aqui para você não colocar o estribo sobre o seu próprio entendimento, sobre a sua própria forma de pensar. Deixa Deus ser o seu ponto de equilíbrio, deixa Deus ser sua segurança. Deixa a palavra de Deus determinar a sua vida. Meu irmão, se Deus disse algo a seu respeito, assume aquilo como verdade de uma vez por todas. Às vezes as pessoas escutam a ministração da palavra no que nós falamos a respeito de cura, e elas dizem, como eu vou dizer que eu estou curado se eu estou me sentindo doente? Meu irmão, não te estribe sobre o seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. O que vai acontecer? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus não vai forçar mudanças na sua vida que você não permite. Mas Ele diz, se você reconhecê-lo nesses caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A saúde do seu corpo, o refrigério dos seus ossos estão conectados à sua confiança naquilo que Deus diz. Provérbios 4, passa mais um, eu vou ler só mais 17 versículos e a gente vai encerrar. Não, é brincadeira, não vou ler isso tudo não. Provérbios 4, versículo 10. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Diga, ouve e aceita. Você nota que são duas coisas diferentes? Ouvir é uma coisa, aceitar é outra coisa. Muitas pessoas, às vezes, talvez você está aqui e você está até ouvindo alguma coisa, mas aceitar é uma atitude que você determina aí sentado na cadeira que eu não consigo enxergar. Mas Deus disse, escuta a palavra. Investe tempo mesmo ouvindo, fé vem pelo ouvir. Amém? E ela se estabelece na sua vida por você aceitar aquelas palavras. Não recusar quem fala, como a Bíblia diz, mas aceitar como verdade sobre a sua vida. O que vai acontecer? E se te multiplicarão os anos de vida. Não importa quão difícil esteja a situação de uma pessoa ou quão enferma ela esteja. Se ela puder ouvir a palavra de Deus pode multiplicar os anos de vida dessa pessoa. Não importa se a doença está no estado terminal, nem importa como você está hoje à noite. Se você está aceitando a palavra de Deus, o poder de Deus para promover cura, está disponível para multiplicar os seus anos de vida. Ei, meu irmão, você não nasceu para ser morto pelas mãos do inimigo de Deus. Você nasceu de Deus e você vive para Deus. E você vai chegar na nova vida que Ele tem para você, na eternidade, pelos mecanismos dEle. Enfermidade nasceu na obra do diabo, meu irmão. Enfermidade só veio ao mundo depois do pecado. Você não vai ver em Gênesis escrito o dia que Deus criou a coceira, a micose, o chikungunya. Não teve um dia que Deus fez isso. Deus fez tudo muito bom. Agora o pecado deturpou, mas as boas notícias é que quando nós recebemos as palavras de Deus, nós estamos recebendo o poder de Deus que opera no nosso corpo de forma instantânea. Agora, esse poder pode ser acelerado pelas suas palavras ou pode ser paralisado pelas suas palavras. Ele disse aqui, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os teus anos de vida. Versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida, diga vida. Sempre que você lê a palavra vida, ela não combina com nenhum tipo de morte. Parece óbvio, né? Eu estudei muito para dizer isso para você. Se a palavra de Deus, ela promove vida, ela destrói a morte. Meu irmão, é tanta vida contida nessa palavra. É tanta vida que a vida mata a morte, que Satanás pode tentar colocar em você. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você já está recebendo um instrumento capaz de produzir resultados no seu corpo. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo, são vida para quem os acha e saúde para o corpo.
Abre lá comigo em Marcos 5, eu vou encerrar de verdade. Agora eu estava só brincando, os versículos. Mas Marcos 5, versículo 25. Vocês conhecem a expressão da corda? Dar corda para alguma coisa? Não. Sim? Isso. Por causa do relógio, né? Você dá corda, aí ele vai tendo mais espaço. Vocês não deem corda para pregador não, porque senão o pregador prega a noite toda. A gente gosta de pregar e ouvindo essas coisas a gente fica animado. Vamos lá, Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher, você conhece ela, você já deve ter ouvido sobre isso, mas sempre que você puder, meu irmão, meditar sobre a história de alguém que teve resultado, faça isso, você vai encontrar princípios novos. Não se canse de ouvir a mesma coisa. Aceita como verdade. Eu vou te dizer algo para o seu crescimento espiritual acontecer de forma saudável. Você precisa meditar em certas verdades várias vezes. Um bebê não cresce comendo outra coisa que não seja um alimento específico para o crescimento dele. Existem necessidades no seu organismo espiritual de ouvir palavras como essas. Amém? Ah, irmão, já conheço isso. Bom demais. Continua ouvindo. Porque ouvir vai te preservar e te dar segurança para essas coisas. Essa mulher ouviu, versículo 25. 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Essa mulher teve 12 anos de desilusão na área de cura, 12 anos recorrendo a pessoas que não podiam ajudá-la como ela gostaria. Ela estava querendo, mas ela não estava alcançando o resultado. E eu imagino que quando essa mulher ouviu falar de Jesus, esse quadro de desesperança talvez pudesse ter abafado aquilo que ela estava ouvindo. Se ela tivesse pensado na amargura que ela estava vivendo, se ela tivesse alimentado o sentimento do seu corpo. Você sabe, irmãos, normalmente, principalmente homem quando vê um sanguezinho assim já acha um negócio estranho, já dá fica pálido. Essas coisas. Mulher normalmente já é mais acostumada com essas coisas, né? É assim aqui? Não. Rapaz, Se fosse tanto assim, Deus tinha colocado os homens para ter filhos, né? Ele colocou mulheres, porque eu sei, rapaz, eu tenho uma mulher em casa, ela... Tá bom, eu vou entrar nisso não. Vamos voltar aqui. Mulher, normalmente, ela tem esse limiar de dor um pouquinho mais forte mesmo em relação a essa dor. Essa mulher estava há 12 anos sangrando, meu irmão. 12 anos sangrando, 12 anos fraca. E ela ouviu falar de Jesus. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela foi por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe as vestes, porque ela dizia. A história em Marcos diz que ela dizia com ela mesma, dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, diga poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher ouviu falar de Jesus, ela via um quadro diferente no seu corpo, mas quando ela ouviu falar sobre Jesus, aquela confiança começou a aumentar de tal forma que ela passou a dizer o que ela acreditava. Meu irmão, fé produz palavras. Lá em 2 Coríntios 4,13 diz: criei, por isso falei. E existe uma lei da qual você não vai fugir. Você fala aquilo que você acredita. Eu sei que existem palavras que você pode maquiar diante de uma pessoa ou outra, mas eventualmente o que você acredita vai sair pelos seus lábios. Em momentos de espontaneidade, às vezes em momentos em que você não está percebendo, mas o que você acredita sai pelos seus lábios. Se você tem confessado errado, significa que provavelmente você está crendo errado.
Amém? É uma forma de você identificar a sua fé, é identificar as suas palavras. Você consegue identificar a fé? Ela tem obras. Existe algo correspondente ao que alguém acredita. Começa com palavras e termina com atitudes. Você está tendo atitudes erradas, meu irmão, começa a ingerir o remédio de Deus, a palavra de Deus, de tal forma que aquilo vai limpar a sua forma de crer, consequentemente vai limpar as suas palavras, consequentemente vai limpar as suas atitudes, consequentemente vai limpar o resultado da sua vida. Essa mulher começou a ouvir falar da fama de Jesus e a fama dele começou a ocupar um lugar tão especial no coração dela que ela disse: quer saber de uma coisa? Eu vou vencer a multidão e vou tocar em Jesus. Primeira coisa que essa mulher precisou vencer foi a ignorância, ouvindo sobre Jesus. Amém? Por isso é tão importante vir para a igreja. Por isso é tão importante congregar, ouvir a palavra, continuar ouvindo a palavra, porque essa palavra vai construir uma verdade muito mais forte do que qualquer sofisma que o diabo tenha construído na tua vida em anos. Meu irmão, Deus pode destruir fortalezas que foram construídas na sua história de vida, somente com a palavra, porque a palavra é uma arma espiritual. Não são armas carnais que vão destruir essas fortalezas, é a arma espiritual de Deus, a sua palavra. Essa mulher ouviu e ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. A segunda coisa que essa mulher venceu, meu irmão, foi a passividade. Ela estava em casa doente, ela tinha justificativa. Ela podia mostrar para Deus um atestado de por que ela não foi atrás de Jesus. Eu estava doente, estava ruim demais. Mas a fé que começou a brotar no coração dela fez com que ela saísse da passividade. Por causa da meditação e por causa das palavras. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida. Eu sei de uma coisa: se você decidir meditar nas coisas certas, se você começar a meditar na palavra de Deus, e aquilo for começando a se avolumar dentro de você, você vai começar a agir sobre aquilo que você acredita. Mas enquanto a nossa fé não está forte o suficiente para nos fazer sair da passividade, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. Ah, irmão, minha vida não está dando certo. Meu irmão, saia da passividade, comece a falar a palavra, comece a meditar na palavra, faça Deus algo mais real para você do que os seus problemas. E o que vai acontecer, meu irmão? De forma sobrenatural. Presta atenção nisso. Uma mulher com 12 anos, ela está fraca. Existia uma grande multidão entre ela e Jesus. Existia a lei entre ela e Jesus, porque ela não podia ser pegue, meu irmão. Ela seria perseguida pela polícia da época, porque ela estava impura. Ela não podia fazer aquilo. Mas a fé dela começou a se tornar tão forte que ela não se preocupou com a polícia, ela não se preocupou com a fraqueza do corpo dela. Eu vou te dizer algo que eu acredito. Quando essa mulher começou a falar: se eu tão somente tocar nele, se eu tão somente tocar nele, algo começou a ser operado no corpo dela para que ela pudesse entrar em contato com Jesus. E a Bíblia diz que na hora que ela tocou nele, venceu a multidão. Eu não sei que tipo de inimigos podem se levantar contra a sua fé, mas eu vou te dizer, meu irmão, vença os inimigos. Se é sintoma, você pode vencer o sintoma falando aquilo que está escrito. Nós não negamos o sintoma, nós não negamos os problemas, mas nós temos mais confiança em Deus do que neles, porque problemas são passageiros, sintomas são passageiros, declarações contrárias do inimigo são passageiras, mas a palavra de Deus permanece. Essa mulher se alimentou tanto daquilo que quando ela tocou, a Bíblia fala que Jesus reconheceu que dele saiu poder. Diga poder. Dunamis. Um poder que opera qualquer mudança que seja necessária. Um poder que abre, faz existir luz quando não existe luz. Um poder que cria aquilo que não existe. Como aconteceu? Pela fé ela tocou no poder de Deus. Meu irmão, pela fé hoje à noite, eu não sei qual situação pode estar vindo contra a sua vida, ou talvez o seu inimigo hoje à noite seja só passividade, mas eu quero te dizer que Deus está te convidando a um nível, onde um poder dele vai poder entrar em operação, e vai te mostrar que existe um horizonte bem maior do que o que você está vendo. A vida cristã é bem melhor, irmãos, do que muitas pessoas têm testemunhado por aí. Deus quer fazer da sua vida um outdoor, que ele pode mostrar naquilo que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Essa mulher recebeu o poder para tocar em Jesus, e quando ela tocou nele, o poder dele entrou em operação e curou
a enfermidade do corpo dela, restaurou aquela mulher, mas não aconteceu por acaso, ela teve que decidir uma coisa. Meu irmão, decida por Deus e pela sua palavra, decida guardar o que você está ouvindo, porque disso depende. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, tem um versículo que eu amo, Deuteronômio 30, 19 e 20, Deus diz para o povo de Israel: eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus e te apegando a Ele, porque disso depende a tua vida e a tua longevidade. Vida e longevidade. Tem tantas pessoas dizendo: porque Deus não faz alguma coisa, e jogam para Ele a responsabilidade. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, você pode escolher hoje à noite, vida ou morte, longevidade, vida, prazer, saúde, restauração, prosperidade, o que Deus tem para oferecer para você. Ou você pode escolher não fazer nada e perder tudo isso. Você está comigo? Não, se Deus quiser, Deus vai fazer. Meu irmão, Deus gosta de contar com a cooperação de pessoas. Hoje à noite, pode ser um novo começo para você. Hoje à noite você pode decidir como aquela mulher decidiu, sair de casa e tocar no poder curador de Jesus. O poder de Jesus está aqui, você talvez não esteja vendo, mas esse lugar está cheio do poder de Deus para promover cura, esse lugar está cheio do poder de Deus para promover restauração. Ele é capaz de fazer isso. Se Jesus pudesse chegar para você hoje à noite e perguntar: você crê que eu sou capaz de fazer o que você acredita? Qual seria a sua confissão? Seria ficar calado e dizer: eu acho que sim, se Ele quiser. Não, meu irmão, fale alguma coisa. As suas palavras vão atrair esse poder em operação. Da mesma forma que a palavra daqueles cegos, eu creio. Da mesma forma que as palavras dessa mulher, Deus está pronto para operar hoje à noite. Pronto, desejoso, cheio de poder, cheio de amor. Ele não só tem poder para fazer, Ele tem amor suficiente para te curar hoje à noite.